Ele fala assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus? Ele faz aquela pergunta, faz: a atitude de vocês, o relacionamento de vocês com o mundo, com as coisas do mundo, promove inimizade com Deus. Agora presta atenção no versículo 5, presta atenção. Ou vocês acham que é sem razão, vocês acham que não tem razão, que é sem razão, que a Escritura diz que o Espírito, referindo-se ao Espírito Santo, Espírito de Deus, que Ele fez habitar em nós, tem fortes, o que, gente? Gente, eu descobri agora que o Espírito Santo também tem ciúmes. O Espírito Santo tem ciúmes. Espera aí, vamos identificar o que é ciúme, né? Alguns já sabem. Alguém quer dar um exemplo para nós? Não, melhor não, né? Vamos lá, então vamos aqui pela a direção que Deus deu para o pastor. O que é ciúme? Se existe ciúme é porque existe sentimento. Não adianta, eu lembro que quando a gente estudava, tinha uns meninos que falavam assim: não tô nem aí com essa menina. Aí, de repente a menina começava a conversar com outro rapaz. Aí o menino já começava a torcer o bico. Parece que você tá meio com ciúme? Não, tô não. Ah, não tá não, né? Se tem ciúme é porque tem sentimento, porque tem amor. O amor, ele tem um pouquinho de ciúme. Não aquele ciúme doentio, aquele ciúme possessivo, aquele ciúme que... não é esse ciúme. É aquele ciúme bom. É aquele ciúme como esse do Espírito Santo. É aquele ciúme que faz ter cuidado, faz se preocupar. É esse ciúme que é prova do amor. Porque quando a gente ama, gente, aqui quando a gente ama, a gente dedica tempo e atenção. Sabia que uma das maiores queixas dos casais, nos relacionamentos hoje, que eu e a pastora, a gente atende muitos casais, e uma das maiores queixas que a gente recebe é a falta de tempo e atenção que um tem para com o outro? Vice-versa. Vou dar o exemplo do marido, mas pode ser o contrário. O marido que não tem tempo para a esposa. E aí a esposa fala assim: mas você tem tempo para jogar bola. Tá vendo? Ela faz a comparação e está certa. Você tem tempo para jogar bola, mas não tem um tempo para ficar comigo. É atenção. Mas eu estou aqui do seu lado, mas você não sai do celular. Opa, peraí, parece que essa foi bem na costela, né? Estou aqui do seu lado, mas você não sai do celular, você não me dá atenção. Gente, deixa eu falar para os homens aqui, as mulheres fingem que você não está escutando. Mulher só entende que você está prestando atenção se você olhar para ela. O homem está aqui, você está conversando, mas pode falar que eu estou ouvindo. E às vezes a gente voa, né? Aí a mulher está falando. Aí de repente ela fala aquela pergunta: você entendeu? Aí o homem fala assim: entendi. Então repete o que eu falei. Aí é morte, né? Aí você tem que falar assim: amor, desculpa. Aí você tem que se humilhar. Você se humilha, fala assim: amor, me desculpa, me perdoa. Eu vou deixar essa praga aqui do lado aqui e vou te escutar agora. Mas é assim. Hoje, o que falta? O que gera ciúmes? Falta de tempo e falta de atenção. E o que eu entendo aqui? Quando a Bíblia fala quando o apóstolo Tiago chama esse povo de adúltero, ele está falando sobre um relacionamento que está sendo quebrado com Deus. Você vai ver que muitas vezes a Bíblia vai comparar o nosso relacionamento com Deus com um casamento. Lá no Antigo Testamento, Deus é o marido, a igreja é a esposa, nós somos a igreja, a noiva de Cristo, Cristo é o nosso noivo. Então tem tudo a ver aqui. E como noiva de Cristo, e o Espírito Santo estando aqui, gente, ele tem ciúme da gente. Quando ele vê que a sua atenção não está voltada para ele. Quando ele vê que você está tendo tempo para muitas coisas, mas não tem tempo para ele. Quando ele vê que o seu amor não é totalmente correspondido como o amor que ele espera. Quando ele vê que ele não é o primeiro da sua lista de prioridades. Diga assim: eu já senti ciúmes. Quem já sentiu? Diga assim: o Espírito Santo também sente ciúmes. Agora presta atenção, que aqui a gente vai para a parte final da mensagem. E é aqui que eu queria chegar com você. 2 sentimentos:
tristeza e ciúmes. A Bíblia fala: não entristeçais o Espírito Santo. A Bíblia fala: vocês não sabem que o Espírito Santo tem ciúme de vocês. Agora, o que provoca num relacionamento quando as pessoas negligenciam o sentimento dos outros? Se tem um relacionamento, um namoro, um noivado, um casamento, e uma parte não se importa com o sentimento da outra, uma parte, ela não dá bola, ela não, estou nem aí com isso não. Você tem que entender que o problema é que muitas pessoas até sabem, até entendem que algumas coisas que fazem entristecem o Espírito Santo. Algumas coisas, atitudes, fazem com que o Espírito Santo tenha ciúme. Sabe por quê? Não muda essa atitude. E o problema é que isso está causando uma cegueira espiritual tão grande, que tem nos feito perder grandes bênçãos de Deus. Preste atenção no que eu vou te dizer. Tem muita coisa que você podia estar vivendo, que você podia estar recebendo de Deus, que você podia estar se enchendo através do Espírito Santo disso, mas que não está fluindo na sua vida. Sabe por quê? Porque talvez isso não está te preocupando. Eu estava fazendo um estudo outro dia, e olha o que eu estava estudando. Deus me fez lembrar dessa palavra aqui. Na Idade Média, era comum que os reis e rainhas tivessem em seus palácios, a gente já viu isso muito em filmes, você vai lembrar, bobos da corte. Sabe o que o bobo da corte fazia? O bobo da corte, ele alegrava o rei e a rainha. O bobo da corte, ele fazia malabarismo, contava piada, ele tinha acesso ao rei, a rainha, para alegrar ele. Era assim, o rei e a rainha estavam lá, chama os bobos da corte lá, para a gente poder dar umas risadas aqui. Às vezes eles estavam meio brigados, o clima meio ruim, chama os bobos da corte lá para a gente colocar um sorriso no rosto. Só que aí eu fui estudar sobre isso. Você vai entender daqui a pouco que eu estou te contando essa história. E eu descobri que, ao contrário do que a gente pensa, bobo da corte não tinha nada de bobo. Depois você pode estudar, pesquisa. Tem muitos historiadores que eles defendem que os bobos da corte eram pessoas muito inteligentes. Muito inteligentes. Até porque eles eram pagos para entreter o rei e a rainha. Recebiam. E eles tinham muita inteligência, muita dinâmica, tinha uma boa oratória, eles sabiam como alegrar o rei, e eles tinham autoridade, olha isso aqui, gente, para zombar até do rei e da rainha, no meio das piadas deles. Porque no tempo da Idade Média, se zombasse do rei ou da rainha, morria, viu? Forca, guilhotina, fogueira. Agora o bobo da corte lá não, naquela brincadeira dele, ele zombava, ele fazia piada do rei. E o rei e a rainha pagavam por aquilo. Por que eu estou te contando isso? Porque o rei e a rainha pagavam por algo que eles não tinham, por algo que eles não conseguiam sozinhos, que era alegria, momento de prazer, momento de alegria. O que mudou hoje? Hoje quase não mudou. Hoje tem muitos reis e rainhas que continuam pagando para ter alegria, para ter experiências, para ter momentos de prazer. E os bobos da corte continuam vendendo essa alegria. Alegria essa que podia ser alcançada no Espírito Santo. Experiência essa que você podia alcançar de graça com Deus. Só que você não percebeu que isso que você está comprando lá fora, essa vida que está sendo vendida lá fora, gente, é uma vida de anestesias. É uma vida que a alegria dura só enquanto o bobo da corte está ali fazendo barabalismo. Quando termina esse momento, quando passa esse momento, volta tudo para a mesma coisa. Sabe o que é o nosso mundo hoje? É um mundo de pessoas vazias,
Pessoas que não aprenderam a alegrar o Espírito de Deus, a buscar em Deus a sua alegria. Pessoas que não aprenderam a preencher o seu coração, preencher a sua vida com a presença de Deus. E aí, preste atenção comigo, a palavra de hoje é uma palavra de reflexão. Será que isso não entristece o Espírito Santo? Eu te pergunto, será que o Espírito Santo não fica triste em ver as pessoas buscando nas coisas da terra, nas anestesias desse mundo, nas experiências desse mundo, aquilo que Ele tem de graça para nós? A alegria, a presença, o amor, a paz que você busca. Sabe, eu fico olhando, será que esses relacionamentos de hoje, eles não entristecem o Espírito Santo? Já viu que hoje em dia relacionamento é assim, fala-se de tudo, menos de amor. A maioria dos relacionamentos hoje são baseados em interesses. Você vê que há um jogo de interesse. Tanto quando é um relacionamento às vezes de homem e mulher, como também como é um relacionamento de patrão, de empregado. Não, é um jogo de interesse, não existe amor. Será que não é isso que entristece o Espírito Santo? Como que fica o Espírito Santo vendo uma pessoa tratando a outra como um produto? Vendo uma pessoa tratando a outra só, não, enquanto ele for interessante para mim, eu fico com ele. Será que não é isso que tem entristecido ele? Sempre quando a gente vai convidar alguém para a igreja, o que a gente escuta? Nossa, eu estou sem tempo. É interessante, né? Que às vezes as pessoas não têm tempo de vir na igreja, mas tem outras coisas que elas são tão disciplinadas e tem tanto tempo, tira tanto tempo para aquilo, né? Será que o Espírito Santo, quando percebe que você tem tempo para tantas coisas, mas não tem tempo para Ele, não tem tempo para uma oração, não tem tempo para vir num culto, será que isso não faz Ele sentir ciúmes? Você não sentiria ciúmes? Você não acabou de falar que você sentiu ciúmes quando você percebeu que alguém perto de você não tirava tempo para você? Eu sei que tem muitas coisas lá fora que a gente tem que ser disciplinado. Com nossa saúde tem que ser disciplinado, com os estudos tem que ser disciplinado, com o nosso trabalho tem que ser disciplinado. Mas por que essa disciplina também não pode ser com as coisas de Deus? Por que falta tanto tempo para Deus? Sabe, será que isso não é algo que tem gerado ciúmes no Espírito Santo? O que falar das anestesias que muitas pessoas buscam? Quando você está mal, não, pera aí, vamos ali, tem um cara que vende um negócio que é bacana, viu? Rapidinho você está relax. Essa paz que você precisa, que a droga, que o vício te oferece por um momento, Deus tem para toda a vida para você, através do Espírito Santo. Sabe, eu fico pensando muito nisso, porque outro dia o Espírito Santo me pegou. Eu falei assim, gente, mas como é que eu caí nessa, né? Mas tá bom, né? Ô pastor, o que o senhor fez? Vamos confessar aqui. Eu quase não assisto séries, não acompanho séries. Um dia eu estava lá em casa, uma sexta-feira. Geralmente sexta-feira é um dia que eu e a pastora a gente tira para descansar, teoricamente. Se nenhum demônio manifestar, se nenhum casal pegar de porrada e quiser separar, dia de sexta é o nosso dia de descanso, né? E no sábado, no domingo, no outro dia a gente está sempre envolvido com atendimento, com visita e tudo mais. Aí estava sexta-feira à noite, a gente estava de boa, ela estava fazendo as coisas dela. Eu falei assim, vou assistir uma série aqui. Às 7 da noite. Eu falei assim, vou assistir uma série. Coloquei uma série lá. Aí eu comecei a assistir aquela série. Eu falei assim, bacana. Vou assistir para uns 2 capítulos aqui, uns 2 episódios, né? Aqui. Assisti 1, assisti 2. O negócio não acaba, né? Você pensa que vai desenrolar. Eles terminam o negócio num ponto que parece que... Não, peraí, eu vou assistir mais um só. E a média é de 30 minutos, 40 minutos no máximo. Mas não, só mais 30 minutos. Aí eu fui assistindo assim, 4, 5, 6, 7. Aí parei para comer, né? Obviamente. Mas eu comi lá. Fui assistindo. Deu 10 horas da noite. Meia-noite.
pastora foi dormir. Eu falei assim, não amor, vou ficar mais um pouquinho. Gente, era quase 4 da manhã. Ao que eu olhei no relógio, eu falei assim, Jesus Cristo. Aí o Espírito Santo falou assim, há quanto tempo, hein? Você não tira um tempo assim para mim? Eu falei, entendi. Gente, como em muitas atitudes nós deixamos o Espírito Santo com ciúmes. Não, pastor, é errado assistir série? Não é errado. Mas se você não está tirando nem um terço desse tempo para Deus, você acha que o Espírito Santo vai ficar satisfeito? Sabe, será que o Espírito Santo não fica com ciúmes? Eu vou ter que falar isso aqui, ó. Quando os seus olhos ficam tão atentos para uma casa que foi preparada, pessoas escolhidas a dedo para brigar, para uma provocar a outra, para promover ideologias contrárias à fé. E aí o Espírito Santo percebe que os seus olhos estão sempre voltados para aquela casa. Você paga, né, para assistir aquela casa, né? Você paga para ver os outros brigando, para ver as mulheres falando. Não tem jeito, toda hora que você abre uma rede social, tá lá. Aí eu vi lá um comentário de alguém, uma mulher chamando o cara de frouxo. Será que o Espírito Santo fica feliz de ver que os seus olhos, a sua atenção é tão voltada para aquilo ali, quando você podia voltar a sua atenção para a casa de Deus? Será que isso não gera ciúmes nele? Outro dia eu estava acompanhando uma reportagem e eu vi um artista famoso. Esse artista, ele colocou umas 10 mil pessoas em um lugar como se fosse um ginásio, um centro de convenções. Essas pessoas pagaram caro, sabe para quê? Para ver ele contando piada. Aí às vezes a gente, dentro da igreja, tem alguma coisa, tem um seminário, não, é muito caro. E esse artista ainda, abre um parênteses, há uns 6 meses atrás, nem show ele não estava fazendo. Por quê? Porque estava com depressão profunda. Aí será que o Espírito Santo não tem motivos para ficar com ciúme, gente? O que você está fazendo? O que mudou da Idade Média? Porque hoje, o que o inimigo faz? Ele está vendendo momentos. Hoje o diabo está vendendo experiências. Hoje o diabo está vendendo uma alegria, um sorriso. É um sorriso comprado. Me faz rir. Conta uma piada para mim. Reis e rainhas que podiam ter a alegria completa em Deus, mas que preferem comprar no mundo, que preferem viver essa ilusão do mundo. Querido, eu estou aqui hoje para te dizer que nós não podemos negligenciar as coisas que entristecem o Espírito Santo, que nós não podemos negligenciar as coisas que fazem o Espírito Santo sentir ciúmes de nós. Sabe por quê? Não é um ciúme bobo de Deus conosco, não é uma tristeza boba de Deus, mas é um alerta para que nós possamos entender que aquilo que nós estamos buscando fora, aquilo que os nossos olhos estão buscando aqui na terra, nós encontramos em Deus, e não de uma forma passageira, não só para um momento, não só para uma noite, não só para uma temporada, não só para um tempo em que uma casa é vigiada, mas para a vida eterna, para todo o tempo. Não é só num tempo de alegria, é num tempo de luta, no tempo que você viver. Se você estiver cheio do Espírito Santo, não vai faltar alegria. A Bíblia fala que Abacuque dizia: ei, ainda que a figueira não floresça, ainda que falte alimento, ainda que sejam roubados os bezerros do curral, ainda que aconteça as coisas mais terríveis na terra, a minha alegria, ela não vai acabar, porque eu me alegrarei no Senhor, eu me alegrarei nessa presença. Eu quero te apresentar um Espírito que tem alegria, que tem paz, que tem gozo, que tem amor, que esse Espírito deseja te encher. Aleluia!